Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação, pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com um extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia: aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. É uma porção da escritura do nosso amigo, companheiro e irmão Paulo, que eu desejo que essa manhã ganhe aí notoriedade para você, esclarecimento, revelação, contrição e confrontação, para você abrir a sua mente e também abrir o seu coração, de tal forma que essas verdades se encaixem na sua vida, se desdobre para a vida daqueles que estão próximos a você, porque se isso não acontecer, meu irmão, o texto não serve para nada. Está encadernado, mas não está encarnado, e aí terá pouco proveito. A solidariedade é o amor em movimento. Frase de Guiomar Albanese, que é conhecida escritora e palestrante. Leliane Rafael da Silva, 28 anos, casada,
mãe de 3 filhos, camelô. Foi a mulher que apareceu num vídeo que viralizou nas redes sociais, agora no mês de fevereiro. Ela, na verdade, é a protagonista da cena onde tenta retirar João Adroaldo, caminhoneiro, 52 anos, que ficou preso nas ferragens de seu caminhão após o choque trágico com o helicóptero que levava para os estúdios da Band o jornalista Ricardo Boechat. O vídeo que foi gravado ganhou contornos assim de dramaticidade, porque, dentre outras coisas, ele revela uma mulher sozinha, quebrando o vidro e tentando abrir a porta do caminhão, em meio a uma plateia predominantemente masculina que apenas filmava complacentemente o ocorrido. Ao depois, pela notoriedade que o fato ganhou, nós sabemos que a Leiliane é portadora de uma anomalia vascular cerebral rara e que ela poderia ter sido levada a óbito naquele momento por conta do esforço que ela desprendeu. Eu tenho dito que pertenço a uma geração que quer mudar o mundo sentada no sofá de casa com o controle remoto na mão. E para minha tristeza, quando tratamos da igreja, a coisa fica ainda muito pior. Eu já encontrei nessa caminhada muita gente disposta a morrer por Jesus, mas encontrei pouquíssimos que tomaram de fato a decisão de viver para Ele. E isso não é privilégio meu, essa mesma experiência pode ser vista com riqueza de detalhes nas narrativas que estão presentes no Novo Testamento. Não são poucas as situações onde as pessoas encontraram com Jesus e mesmo assim decidiram seguir numa direção oposta. E também não são raros os casos dos que andaram com Ele, mas ao depois o deixaram, seja porque se decepcionaram, seja porque se desestimularam. Sendo bem honesto, nesses meus 52 anos de vida, eu conheci muito pouca gente que eu possa dizer que me serviu de inspiração. Do ponto de vista da fé, eu faço parte dessa geração de crentes desafeiçoados, dormentes e descompromissados. A esmagadora maioria das pessoas que lotam as igrejas não estão ali por uma causa, elas estão ali por várias coisas. Querem ser mega abençoadas, mas não querem ser bem-aventuradas. Há, na verdade, muito poucos que entenderam os significados mais profundos do que significa a cruz de Cristo. A maioria dos ditos cristãos encarna um tipo de espiritualidade que os faz parecer com ursinhos de pelúcia, tão bonitinhos. Eles precisam ser preservados do sol, da chuva, do calor, das intempéries dos dias, porque desenvolveram um tipo de espiritualidade que não suporta sequer os desafios mínimos da existência. Eu digo que são soldadinhos numa batalha onde as armas são travesseiros. Mas o próprio Jesus nos advertiu sobre isso. Ele afirmou: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Acredite, não há nada mais danoso para o ser do que aceitar o Jesus que a igreja oferece no tabuleiro da religião. O Jesus cristão é um Deus assim aficionado por números. Ele não se importa com qualidade, ele só pensa em muitos membros que produzem muitos dízimos.
Esse Jesus cristão que a igreja criou na sua linha de montagem é um produto a ser consumido. É uma marca entre tantas outras marcas que estão por aí. Quem compra o combo da igreja ganha a salvação, que não implica em santificação, ganha satisfação, que assim impermeabiliza o indivíduo contra os problemas da vida, e ganha saciedade, que é a garantia de que Deus está obrigado a abençoar o cliente com toda sorte de bênçãos. E esse tipo de fé mágica produz uma geração de alienados, gente que tem corpo, mas não tem alma, que tem cabeça, mas não tem consciência, pessoas que são incapazes de produzir qualquer transformação onde se encontram nos lugares que frequentam, e muito menos de impactar quem quer que seja que esteja ao seu lado. Essa manhã eu queria pregar sobre esse tema e queria lhe fazer uma pergunta assim constrangedora. Você é um ser acomodado ou incomodado? Você quer a resposta? Em uma hora eu vou lhe dar, mas não queria fazer isso sem antes lhe convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai, que tempo difícil esse, um tempo sem heróis, um tempo sem gente que nos inspire, um tempo de cristianismo de almofada, de igrejas com ar-condicionado e estacionamento, de gente confortável, que não tem o desejo de tirar a bunda da cadeira para fazer absolutamente nada, porque eles acham que servir ao Senhor é participar de culto, é participar de vigília, é viver em reuniões de oração, e o mundo que se exploda, e a vida daqueles que são próximos que agonize, porque nós não estamos dispostos a carregar, sequer com o dedo, os desafios que estão propostos no Evangelho. É nesse tempo que nós vivemos, e é esse o desafio daqueles que pregam e ensinam a tua palavra, de acender e incendiar o coração de gente dormente e congelada, que está vivendo entre os mortos, uma geração de zumbis, que ouve, mas não responde, que vê, mas não corresponde, que não se levanta, que não se envolve, que não se compromete. Essa manhã, movidos pelo teu Espírito, eu te peço que tu confrontes e conforte aqueles que desejam te seguir. Esse, Senhor, é o meu sonho e a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Carta aos Gálatas, Paulo escreveu aqui, segundo os biblicistas, entre 55 e 57 depois de Cristo, provavelmente quando ele estava na cidade de Éfeso. Há alguns estudiosos que acham que talvez ele também estivesse na cidade de Corinto. Dentre os escritos paulinos, Gálatas é aquele que talvez tenha sido mais usado no debate entre protestantes e católicos ali, século XVI, quando se deu a reforma protestante, e na seguida a contra-reforma, onde o texto foi muito utilizado como motivo de discussão e fundamentação entre teólogos. Quando esse texto foi escrito, ainda não havia assim uma distinção doutrinária clara entre as práticas do judaísmo e o evangelho conforme Jesus havia ensinado. Portanto, era muito comum que mesmo os judeus que haviam se convertido ainda mantivessem as velhas práticas nas quais haviam vivido a vida inteira, como por exemplo a circuncisão, os banhos litúrgicos, aquelas festas de Israel, os ascetismos ligados à alimentação, ou seja, as prescrições da lei de Moisés. E aí some-se a isso o fato de que em todos os lugares onde Paulo abria uma igreja, quando ele saía, chegavam os judaizantes, que eram esses discípulos de Jesus,
que não haviam largado a lei de Moisés. Eles queriam fazer assim um híbrido. Eles queriam fazer assim uma conversão de Moisés a Jesus e de Jesus a Moisés, de tal forma que coubesse tudo da mesma caixa. E eles continuavam ensinando as velhas práticas e dizendo para os discípulos: olha, isso aqui não foi revogado não, isso aqui não foi extinto não, vocês têm que manter as mesmas coisas de antes. E aí quando você lê Gálatas, você vê que o tom de Paulo é um tom duro, é um tom em que ele chega a usar algumas expressões assim chocantes. Nesse capítulo que nós lemos, ele acabou de revelar-nos que se alguém pregasse um evangelho que fosse diferente do dele, ele dizia assim, que seja amaldiçoado. E não é comum Paulo fazer esse tipo de consideração, que é tão comum entre os crentes, né? O crente adora amaldiçoar, né? Ele não gosta de abençoar, mas de amaldiçoar é com eles. Mas Paulo chega ao extremo de usar esse recurso hiperbólico, né? De dizer, olha, se alguém fizer alguma coisa que seja diferente do que eu ensinei, seja maldito. E aí a gente vê que a carta é esse desabafo, porque ele está chamando essas pessoas que ele ensinou, que ele gastou tempo, que ele foi de casa em casa, que ele serviu, e questionando a elas, afinal de contas, que tipo de evangelho vocês aprenderam? Porque vocês estão voltando tão rapidamente aos velhos rudimentos da lei. Afinal de contas, que tipo de mensagem vocês ouviram? E afinal de contas, vocês têm certeza que se converteram mesmo? A maioria dos exegetas e dos hermeneutas concorda que sem Paulo, a fé em Jesus corria sério risco de se tornar uma seita judaica. Mais uma entre fariseus, saduceus, herodianos, sicários, zelotes e tantas outras crenças que circundavam ali o negócio do templo, aquela estatal religiosa de Israel. Mas é Paulo quem rompe com os padrões, é Paulo que vai onde ninguém quer ir, é Paulo que invade a Ásia Menor ali ao sul e depois sobe para a Europa, é Paulo quem produz 2/3 do Novo Testamento, é Paulo que, apesar de não ter aquele pedigree e aquele status quo de ter andado com Jesus, recebe de Jesus a revelação após Jesus ressuscitado, que é o fato mais importante da fé. E ele diz, não consultei ninguém, não procurei nada, eu comecei a pregar, porque o encontro que eu tive em Damasco mudou de uma forma tão radical e profunda a minha existência, que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Quando você estuda filosofia, você aprende que houve uma profunda mudança no mundo grego, e nós somos ocidentais, filhos dos gregos, quer queiramos, quer não, quando houve o evento que eles chamam a morte dos mitos. Os mitos gregos eram aqueles monstros, aquelas odisseias que eram construídas em cima daqueles deuses antropomórficos, né? Deuses que tinham características humanas. E quando a filosofia nasce 600 anos antes de Cristo, e esses mitos começam a ser questionados, e esses mitos começam a ser debatidos, e há uma ascensão da razão lutando contra essa mitologia mágica. Os deuses começam a morrer e começam a perder o seu significado. Ora, os processos sociais humanos são cíclicos e a cada geração eles acabam de alguma forma se renovando. No nosso tempo, a morte de Deus foi anunciada por Nietzsche, meu filósofo de prateleira, ainda no século XIX. Nietzsche disse: Deus está morto. E essa morte de Deus é o resultado de um mosaico muito complexo, mas certamente foi alavancada pela tecnologia. O homem tornou-se o centro de todas as coisas. O mundo teocêntrico da Idade Média morreu para surgir o mundo onde o homem é o centro e a razão de todas as coisas da Idade Moderna e contemporânea. Fato é que a nossa sociedade, que é muito mais avançada do que a sociedade de Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo,
também começa a matar a Deus, e cada vez mais Deus é menos necessário e Deus é menos desejado. Eu li essa semana que 40% dos holandeses, que é um país historicamente com forte presença protestante, são ateus. Você quer números? 40 milhões de alemãos são ateus, berço da reforma protestante com Martinho Lutero. 32 milhões de franceses são ateus, onde Calvino passou boa parte da sua vida, um dos maiores teólogos da reforma protestante. 28 milhões de americanos são ateus, e 26 milhões de ingleses, berço do anglicanismo, berço de Thomas Cranmer, são ateus. O cristianismo hoje representa 33% da população mundial, ou seja, eles são cerca de 2,2 bilhões de pessoas. Islâmicos são 22,4, hinduístas 13,7 e budistas 7,1, ou seja, 44% hoje da humanidade não crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos. O processo de falência do cristianismo é acelerado. A maioria dos países da Europa, o cristianismo agoniza, as igrejas viram boates, viram livrarias, viram casas de show. E o que sobrou da massa que se diz cristã é gente que não tem nada a ver com Jesus e não tem nada a ver com a mensagem que Jesus ensinou. Eu digo que é um povo que está vivendo a última glaciação, mas essa glaciação não é na geografia do planeta, é na geografia da alma. É do lado de dentro, é um esfriamento que mata a emoção, o sentimento, a alegria, o prazer, o compromisso. Esfria o indivíduo, torna ele leproso, mas leproso de alma, porque ele fica totalmente desumanizado, leproso de mente, porque ele não entende mais, ele está incapaz de compreender. Você fala, você prega, você abre os textos, você escancara a verdade, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Paulo, quando olha para a sociedade do seu tempo, ali por volta de 53 depois de Cristo, olhando para Roma, capital do império, ele escreve na carta aos Romanos, capítulo 3, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só sequer. Eu nunca pensei que o texto seria tão atual, 2000 anos depois. E me lembrei de um dos primeiros livros que eu li na minha vida, de Charles Finney, quando ele era novo nos Estados Unidos, um dos maiores avivalistas, né? Ele foi para uma fábrica, queria pregar o evangelho, e entrou naquele lugar. Como ele era muito novo, não tinha tanta credibilidade, ele começou a falar de Jesus. E uma coisa sobrenatural aconteceu, porque lentamente as pessoas começaram a chorar e a compungir o coração, e alguns começaram a se ajoelhar, e em alguns minutos havia um pranto generalizado naquele ambiente, e as pessoas tinham uma profunda convicção de pecado. Parece que nós vivemos nesse tempo, né, que de tanto da gente usar tecnologia, a gente ficou com a alma que parece uma placa de circuito. A gente tem alma de lata. A gente tem coração de pedra. A gente tem olhos que parece que são transistores. Os nossos nervos parecem que são fios. Lenine, na sua canção, disse: deu ferrugem nos meus nervos de aço. Nós somos a geração que perdeu completamente o desejo e a vontade de Deus, de encontrar a Deus, de ouvir a Deus, de conhecer a Deus.
lotamos igrejas com gente vazia para ouvir pregadores ainda mais vazios, porque Deus não é mais imprescindível. Afinal de contas, nós dominamos tantas coisas, nós somos tão capazes de produzir tecnologias, somos capazes até de criar vida, de manipular o embrião, de manipular o genoma. Para que nós vamos precisar de Deus? Eu tenho uma pergunta para fazer essa manhã. Se você morrer agora, e você chegar diante de Deus, e Jesus lhe perguntar o que você fez com a vida que eu lhe dei, o que você vai dizer? Ele vai lhe perguntar, você era um acomodado ou um incomodado? O que você vai dizer? Você acha que isso é uma história de Trancoso? Você acha que isso não vai acontecer? Ou você tem a consciência de que talvez amanhã você não levante? Porque você não sabe o dia em que você será convocado de volta, está diante do Pai. Você é acomodado ou é incomodado? Talvez depois desses pontos que nós vamos discutir agora nessa mensagem, porque ela é expositiva, tudo está no texto, você chegue aí à sua conclusão. Não sou eu que vou concluir por você. Cada um vai fazer o seu próprio caminho com Deus, debaixo do sol. Mas eu posso lhe assegurar uma coisa com toda a convicção: você será indesculpável, depois de tudo que você já ouviu, e depois de toda a luz que você já recebeu, se você continuar a viver da forma como você está vivendo. Quer voltar ao texto? Paulo nos ensina o que é alguém acomodado e o que é alguém incomodado. Volte aí, capítulo 1 de Gálatas. E entre aquilo que ele nos revela, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que o entendimento de quem Deus é, do que Ele fez, muda quem eu sou. Veja aí os versos 3 e 4. Todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus e Pai. Eu não conheço uma pessoa que tenha compreendido aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou, que não tenha uma profunda mudança na sua existência. Eu não conheço nenhum. Mas, para ser sincero também, eu tenho que lhe dizer que eu conheço muito poucas pessoas que tiveram essa experiência. Eu conheço gente que frequenta igreja, eu conheço gente que diz que nasceu no Evangelho, eu conheço gente que conhece a Bíblia, eu conheço gente que leu teologia, eu conheço gente que foi para o seminário, eu conheço gente que trabalha dentro de igreja, eu conheço gente que tem serviços prestados à sua denominação, eu conheço gente que frequenta culto, escola dominical, vigília, que participa de movimento, de programa, mas a maioria esmagadora dessas pessoas que eu conheço não tem nenhuma profundidade de compreender a obra que Jesus fez na cruz. E olha, meu irmão, o entendimento do que Deus fez e de quem Ele é, muda dramaticamente quem eu sou. E Paulo diz o seguinte, que Jesus se entregou voluntariamente para nos resgatar do sistema mundial perverso. Esse entendimento, essa compreensão muda a história do sujeito. Eu não consigo entender como alguém pode ter essa revelação e continuar vivendo da mesma forma. Eu não consigo entender como alguém, tendo essa revelação, compreendendo o que Jesus fez, o seu sofrimento, a sua resignação, a sua determinação, o fato de, como Paulo diz na carta aos Filipenses, dele ter se esvaziado, de ser Deus, assumir uma forma humana, isso é um escárnio. Porque todo homem
quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas o nosso Deus quis ser homem. Quando eu visitei a Grécia, eu passei pelo Monte Olimpo, e como eu estudei filosofia, eu me lembrei daquele panteão de deuses, dos deuses que eram intocáveis, dos deuses que estavam distantes, dos deuses que eram supremacistas, dos deuses que eram invencíveis. Mas o nosso Deus sangrou, suou, chorou, sofreu, morreu e ressuscitou. Não há nada parecido em nenhuma divindade de nenhuma religião. Nada. E para mim é impossível alguém ter essa revelação e esse entendimento e a vida continuar da mesma forma. É impossível. O sujeito pode ter até compreendido a história. O sujeito pode ter compreendido o personagem histórico Jesus. O sujeito pode até ter compreendido os personagens históricos da fé que caminharam com Jesus. Mas se o sujeito não teve a revelação de que ele se entregou pelos nossos pecados, isso não muda a vida. Não muda a consciência, não muda os valores e não se desdobra para as experiências concretas, objetivas dos encontros humanos que nós travamos todos os dias. Eu sou parte dessa geração que conheceu esse Jesus histórico, mas nunca conheceu a Jesus como Senhor e Deus. Que tem essa compreensão da figura mitológica de Jesus, mas não conheceu Jesus como Deus. O Espírito não acendeu o coração. Porque quando isso acontece, é impossível que a vida continue do mesmo jeito. É impossível, porque essa revelação muda todos os planos, todas as prioridades, todos os projetos. Troca tudo o que você faz, porque você achou a pérola mais preciosa de todas. Meu irmão, com toda sinceridade, honestidade, carinho e respeito pela sua vida, se isso não aconteceu com você, você nunca conheceu Jesus. Você conheceu Jesus da igreja. Você conheceu Jesus da história. Você disse sim a um conjunto de regrinhas de denominação. Você faz parte de uma igrejola. Mas você jamais conheceu a Jesus como Deus e Senhor. Porque quem teve essa experiência, a vida nunca mais vai ser da forma como um dia foi. Quando você entende o sofrimento de Jesus, quando você entende o que Ele fez por você, isso produz uma contrição tão profunda no coração e uma determinação tão tangente de se gastar e se dar por Ele, que jamais a sua existência vai ser a mesma. Isso aconteceu com você? Ou você é um acomodado? É alguém que se satisfaz com o que já alcançou? Você já leu a Bíblia? Você já tem um tempo de serviço prestado? No céu não tem previdência? Você acha que já pode entrar com a sua aposentadoria? Você já fez algumas coisas? Você até vem no encontro? Vez ou outra, quando você se emociona, você dá uma esmola para Deus. Afinal de contas, aqui a gente não exige dízimo. Mas a sua vida continua sendo o que sempre foi. Os seus valores continuam sendo os que sempre foram. As suas prioridades continuam a ser as mesmas de sempre. E as pessoas ao seu lado jamais são alcançadas ou inspiradas a viver a sua fé, porque a sua fé é uma fé de epiderme. Não vaza como fontes que jorram para a vida eterna. Segunda coisa que Paulo nos ensina sobre o fato de estarmos acomodados ou incomodados, é que algo que impede da pessoa
transcender nessa dimensão é a ignorância generalizada que produz uma geração de bonecos serializados. Veja aí versos 6 e 7. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Paulo diz: olha, eu estive aí, ensinei para vocês, libertei vocês daquelas práticas caducas, daqueles ascetismos bobos, daquelas regrinhas fuleiras, daquelas obrigações que matam todo o sentimento, toda a expressão, toda a alegria, toda a devoção sadia. Destruí tudo isso, apresentei a graça de Deus e a liberdade que é em Cristo, a consciência do evangelho, o plano da salvação. E agora vocês estão voltando para essa tralha de rudimentos novamente. Vocês têm certeza que vocês entenderam o evangelho? A religião tem um poder de promover a ignorância em série. Crente tem tudo a mesma cara, o mesmo jeito, a mesma fala e os mesmos valores. É um bocado de boneco repetindo o que o boneco mor faz. O boneco mor é o bispo, é o apóstolo, é o profeta, é o pastor, é o mestre. É um utilizador de marionetes. É um marionetador profissional. Fica brincando com os bonequinhos. E Paulo diz: eu ensinei a vocês, eu libertei vocês, eu abri a consciência de vocês, eu trouxe a verdade para vocês, e vocês estão voltando novamente ao mesmo lixo, aos mesmos rudimentos, às mesmas práticas, às mesmas obrigações de antes. Que evangelho foi esse que vocês aprenderam? Meu irmão, a maioria esmagadora das pessoas que eu conheço não conhece sequer os princípios elementares da fé. Se eu mandar o cara fazer uma redação com 10 linhas, ele não faz. Mas ele ama Jesus. Ele está disposto a dar a sua vida por Jesus. Eu passei 5 anos estudando ciência da computação na Católica. Eu passei 5 anos estudando teologia dentro de um seminário. E eu passei 3 anos estudando filosofia na faculdade de filosofia. E eu tive que ler, viu, meu irmão? Eu li feito um louco. Eu estudei muito. Eu fui o melhor aluno do meu curso. Das 36 cadeiras de filosofia, eu tive 10 em 12. Eu não tive nenhuma média menor do que 8. E eu nunca fiz uma prova objetiva. Toda prova de filosofia é subjetiva, tem que escrever. O sujeito vê se você tem conteúdo. Eu fui o melhor aluno na minha classe de análise de sistemas na faculdade. Eu fui o aluno condecorado no seminário e fui o orador da minha turma. E eu, há 36 anos, leio esse livro todos os dias. E cada vez que eu leio, eu vejo coisas que eu não tinha visto ainda. E você quer me dizer que você ama Jesus, que a sua vida foi mudada, que o Espírito Santo está com você, e você não tem nenhum contato com as Escrituras, você não é capaz sequer de discernir se aquilo que estão falando é verdade ou heresia? Se eu não acredito em você, você acha que Deus acredita? Você acha que Deus acredita? Que você se aprofundou, que você leva Ele a sério, que você ama essa verdade, que você se apropria do que está dito, que você trata com zelo os valores e os conteúdos do Evangelho? Você acha? Me desculpe em ser honesto, franco, e com você que me assiste. Mas não há mais nada que eu possa lhes dizer. Não há mais nada que eu possa lhes ensinar. Porque é impossível você convencer alguém que não quer ser convencido. É impossível você mudar alguém que não quer ser mudado. Que prefere ser doutrinado, conduzido, feito gado, marcado em curral de igreja. Que não é capaz de discernir o que Paulo chama na carta aos Efésios de vento de doutrina, que vai atrás de qualquer porcaria, qualquer novidade e qualquer malabarista, mágico, feiticeiro do sagrado que aparece. Porque o povo gosta
de catarse, gosta de fogos de artifício, gosta de rodar e cair no chão, e ficar rindo descontroladamente, falando em língua, feito um bando de idiotado, sem ter nenhum discernimento do que está fazendo. Prefere falar em línguas estranhas do que falar em 3 palavras, algo que seja compreensível. O cara lê a Exame, lê a Forbes, lê a Harvard Business Review, lê o Goldman Sachs, lê o Financial Times, lê a Folha de São Paulo, ele lê Harari, ele lê os grandes escritores e pensadores desse tempo, ele lê os magos do marketing digital, ele faz curso de Érico Rocha, ele lê os filósofos contemporâneos, modernos, brasileiros, o Karnal, ele lê todo mundo, mas ele não lê Jesus. Ele não tem tempo para gastar com a Escritura, se ele tem um prazer de ser ignorante. E Paulo diz para os discípulos da Galácia: eu estou chocado com vocês. Depois de tudo que eu fiz, com meia dúzia de artifício e de artimanha de sofista judeu, vocês caíram na mesma esparrela de sempre. Eu não sou Paulo, não posso falar com vocês com a mesma firmeza. Até porque domingo que vem só vai ter metade, né? Então você vai desculpando aí, tá? Amigo, né? Mas eu vou ensinar o que mais? Eu vou dizer o que mais? Eu estou tentando livrar a sua alma do inferno. Não aquele inferno de fogo de Dante. O inferno de viver sem Deus, que é muito pior. E a surpresa de um dia estar diante dele, ele olhar para você, no seu olho e dizer: eu não conheço você, eu não sei quem você é. Nunca lhe vi. Nós não somos íntimos. Terceira coisa que Paulo nos ensina é que não há conversão se não há cisões na vida. Andar com Jesus implica um viver remodelado. Veja aí o verso de número 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Estou querendo agradar alguém? Não, porque eu fiz uma escolha dramática. Eu tomei uma decisão irrevogável, com todas as suas implicações, com todos os seus custos. Eu não estou mais afim de seguir script de ninguém. Ele disse isso para a moçada, que ele tinha passado um tempo gastando sua vida de porta em porta, como fez em Éfeso por 3 anos, para ver se eles entendiam a verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há conversão quando não há cisão, rompimento. Jesus disse: eu vim trazer rompimento até dentro de casa, da mulher com o marido, da nora com a sogra, do filho com os pais. Porque a decisão de encarnar a verdade, a decisão de escolher os valores e princípios do reino, provoca rupturas e fraturas profundas na vida. Se isso não aconteceu na sua, me desculpe, meu amigo, você nunca se converteu ao Evangelho. Você pode ter se convertido à igreja. Você pode ter se convertido ao catecismo, ao dogmatismo, seja lá o que for, à teologia sistemática. Mas a Jesus não. Porque quem se converte a Jesus, rompe. Rompe com pessoas, rompe com práticas, rompe com modelos existenciais, rompe com projetos de vida, rompe com prioridades equivocadas, ele sai rompendo com tudo. E Paulo diz que se isso não acontece, você não tem essas fraturas, esses rompimentos, é porque você não é servo de Jesus. O que está dizendo é Paulo, não sou eu não. Ele está dizendo assim: se eu estivesse ainda em busca de agradar as pessoas e de me adequar, e de ser politicamente correto, e de achar um malabarismo de tal forma que os meus planos se encaixem com os planos de Deus, eu não seria servo de Jesus. Porque seguir a Jesus implica em remodelar a vida. Se a sua vida não foi remodelada, meu amigo, me desculpe, minha irmã, me perdoe. Você não conheceu Jesus ainda. Se você está vivendo hoje como você vivia há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você não conheceu Jesus. Porque os que conhecem a Jesus são transformados
de glória em glória, o espírito vai mudando. E você vai querendo ser uma pessoa melhor. Você vai querendo ser melhor. Essa semana escrevi um texto no Facebook sobre o que as pessoas fazem para glorificar a Deus. Tem muita gente que quer glorificar a Deus fazendo vigília, fazendo ensaio de louvor, fazendo evangelismo na rua, fazendo discipulado, abrindo célula, pregando em culto. São atividades exclusivamente da igreja. O sujeito não vê que ele trabalhando, ele glorifica a Deus. Aliás, quando Weber escreve a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele fala no ensino de Calvino, que mudou o Ocidente, que falava que o trabalho e o acúmulo do capital ajudava a glorificar a Deus. Eu sempre quis ser esmerado em tudo o que eu fiz. Eu nunca fiz porcaria na minha vida. O que eu faço, eu sempre faço bem feito. E Gabi, essa semana, disse: pai, tu é muito preciosista. Como foi, Gabi? Pai, tu é muito perfeccionista. Eu digo: eu sou. Eu gosto de fazer o melhor. E quando é para Deus, então, aí nem se fala. O melhor. Eu não sei fazer mal feito. Eu não sei fazer meia boca. Eu não sei. É uma coisa que está em mim. E Paulo diz que quando a gente conhece a Jesus, há uma remodelação da vida, porque você provoca cisões e um redesenho da sua história. Se isso não aconteceu, meu amigo, me desculpe. Você não conheceu Jesus. Porque esse encontro provoca uma profunda alteração nas suas práticas. Você quer se tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser melhor. Eu não quero ter os mesmos erros de caráter para o ano que eu tenho esse ano. Eu quero ser melhor. Eu quero consertar o que eu sei que está errado. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um amigo melhor. Eu quero ser um sócio melhor. Eu quero ser um profissional melhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser, isso é um objetivo, isso é uma ambição que eu tenho na vida. Eu quero ser melhor. Eu quero fazer melhor. Eu não posso aceitar conviver com problemas que já se tornaram parte de mim. Eu não quero ficar acomodado. Eu não quero ficar mofado. Eu quero ser alguém melhor. Eu não quero ter os mesmos defeitos de caráter do meu pai, da minha família, das minhas tradições e convivências históricas. Eu não quero. Eu quero romper. Porque eu quero glorificar a Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: puxa, esse cara é massa, velho. O que ele tem? Aí eu posso dizer o que é que eu tenho. Além de ser, obviamente, torcedor do esporte, eu tenho a Jesus. Além de ser um nordestino arretado, eu tenho a Jesus. É Jesus quem me faz ser melhor. E tudo que eu faço glorifica a Deus. Quarto lugar, Paulo me ensina: entre ser acomodado e incomodado é que não há crescimento se não há relacionamento pessoal com Deus, porque crescer implica conhecer. Veja aí o verso 12. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Puxa, como eu e você gostamos de comer comida requentada. Como a gente gosta de prato feito, como a gente é displicente, como a gente é acomodado, como a gente é preguiçoso. Isso é novo? Não. Moisés chegou para o povo de Israel e disse: olha, Deus está no monte, vamos nos aproximar, vamos buscá-lo, vamos conhecê-lo. O povo disse: não, Moisés, isso dá um trabalho danado. Isso exige muita coisa: devoção, contrição, disciplina, fidelidade. Isso dá um trabalho danado. Vai lá você, cara. Ouve lá o que tem que ouvir. Deixa a gente ficar aqui no nosso funk, curtindo. Não foi isso que Arão fez? Um bezerro de ouro, né? Chamou a Anitta, botaram uma mão. Quando Moisés desceu, que viu a bagaceira: vai lá, bicho, vai lá você. Não, vocês não entenderam. Deus quer que venha todo mundo. Não, vai lá você, isso dá trabalho, isso dá um trabalho danado.
8.000 anos depois, 10.000 anos depois, a gente continua do mesmo jeito. A gente ainda quer um Moisés para entregar tudo mastigado para a gente. Eu acho que vocês olham para mim, é porque minha barba não está totalmente branca ainda, mas quando ela ficar toda branca, eu deixar crescer igual de Caio, né? Ficar um barbão assim, um cabelo branco, vocês vão olhar para mim e vão dizer, ó Moisés, ó o profeta, chegou o profeta. E eu vou andar com um cajado daquele de bispo anglicano, católico, né? Cajado, eu vou entrar, tom, tom. Aí Hércules vai dizer, eis que o profeta entra. Porque a gente está sempre em busca de alguém que dê mastigado. Vai lá, meu irmão, lê por mim, estuda por mim, jejua por mim, serve por mim, se santifica por mim, sente Deus por mim, escreve por mim, influencia por mim, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para sentar na cadeira com a minha bunda gorda mole e ficar ouvindo você. Eu tenho um ministério de ouvinte, eu gosto de ouvir. Meu amigo, é o seguinte, Paulo está nos ensinando que se você não tem relação pessoal com Deus, esqueça, vai brincar de outra coisa. Vai brincar de outra coisa, meu irmão, não perca tempo aqui dentro não. Volte lá para a ciranda da igreja, volte lá para aquele ministério de entorpecimento de serpente, porque pastor nesse tempo parece aqueles encantadores de serpente, aqueles crentes besta. Diga aleluia, aleluia, diga glória a Deus, glória a Deus, diga que você vai lutar com o demônio, eu vou lutar com o demônio. E a vida um bagaço. O casamento um bagaço, a profissão um bagaço, uma vergonha de profissional. As relações humanas um desastre, os filhos jogados, criados à revelia. Encantadores de serpente. Nunca pastores de ovelhas. Jamais, jamais, jamais. Paulo disse, se você não tem relação com Deus, intimidade com Deus, tempo com Deus, esqueça, vai fazer outra coisa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados da religião, dos cultos, das doutrinas, dos seminários, dos encontros e movimentos, vinde a mim, e eu vos aliviarei de tudo isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e achareis descanso para as vossas almas. São tantas e tantas e tantas passagens de Deus nos chamando, nos convocando, nos puxando, para a gente entrar em contato, intimidade com Ele. Jesus diz, fecha a porta do teu quarto, fica só, fala com Deus, não precisa mais de intermediário, não precisa de bode, de ovelha, de altar, de sacerdote, de sacrifício, de purgação, de banho, de catecismo, de dogma, de obrigação, de nada. Vai, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, e Deus vai falar com você. Aí eu brinquei com Gabi essa semana, porque Gabi, quando vai orar, Gabi tem uns resquícios batistas, eu não sabia. Gabi foi para uns acampamentos, aí voltou. Gabi, como é que ora? Senhor, como é, Gabi? Oremos. Oremos. Disse, Gabi, tu já pensaste, tu entrando lá no meu quarto e dizer assim para mim, papai, falemos. Não, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Moisés tinha tanta intimidade que ele disse, se você matar esse povo, risca o meu nome do livro. E eu estou doido de dizer um negócio desse. Vai que ele risca. Eu não tenho essa intimidade toda não. Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Você anda com Deus? Você fala com Deus? Deus conhece os teus problemas, as tuas inquietações, os teus medos, as tuas angústias. Você abre o coração diante de Deus, você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Não há crescimento
se não há relacionamento, porque crescer implica conhecer. Eu não conheci ninguém que tivesse crescido com Deus que não gastasse tempo com Ele. Ninguém. Eu conheço teólogos importantes, escritores famosos, poderosos, muitos dos quais, pela sua mensagem, a gente já percebe que ele conheceu a teologia dogmática, sistemática, mas ainda está longe de conhecer a Jesus. São os escribas desse tempo, são os doutores da religião moderna. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você tem intimidade com Deus? A quinta coisa que Paulo nos ensina é que a fé tem que ser seguida de obras, porque a árvore sem frutos não tem vida. Veja aí os versos 13 e 14. Pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Paulo disse, cara, quando eu era judeu, eu era o ninja. Quando eu era fariseu, eu era o cara, eu superava todo mundo, porque eu fazia tudo com esmero, com zelo, com disciplina, com paixão e com perfeição. Agora imagina agora que eu conhecia Jesus. E aí você olha a vida de Paulo, 3 naufrágios, fustigado com vara, apedrejado, uma vez morreu, orado, ele ressuscitou, depois preso numa girândola, numa ciranda de viagens, e em cada canto falando de Jesus. Botaram um centurião, uma guarda centurião, que trocava 4 vezes por dia os guardas junto dele, todos se converteram. Escreveu 2 terços do Novo Testamento. E eu não canso de dizer que quando eu fui para a Grécia, dentro do ônibus, estava 0 grau lá fora. Eu descia, tinha neve. A gente ia no toalete, saía correndo do ônibus, entrava dentro do posto, depois corria do posto e entrava dentro do ônibus. E aí eu fui passando nas rodovias e vendo aquelas trilhas, e o Caio dizia para a gente, vocês estão vendo, muitos desses caminhos foram percorridos por Paulo, um homem velho, arqueado, quase cego, nesse frio, se locomovendo de uma cidade para outra. E eu tive vergonha do evangelho que eu vivo. O cara pega um carro, tem dificuldade de vir. Eu morava em Olinda, congregava em Piedade, eu passava 3 cidades para poder ir para o encontro. E tudo era fácil, porque eu tinha carro, de carro tudo é perto. E de ônibus tudo é perto, que não vem a pé. As pessoas não chegam nem no horário do encontro, não tem nem a disciplina, não querem nem mudar, não querem melhorar. Ninguém chega atrasado para atender o cliente, ninguém chega atrasado para fazer a prova do Enem, ninguém chega atrasado porque na indústria, na fábrica, na multinacional, o ponto é eletrônico. Ninguém chega atrasado para o show de teatro, mas no encontro, para glorificar a Deus, para estar com os irmãos, deixa para lá, a hora que chegar está bom. Não está bom não, me desculpe, não está bom não. Você pode morrer com esse problema, meu irmão, mas eu acho que você deveria se tornar uma pessoa melhor. O que Paulo me diz é que a fé sem obras, reforçando o que Tiago já havia dito, não serve para nada, porque a árvore que não tem fruto não tem vida. As pessoas, para se envolver com qualquer coisa, é uma dificuldade, é um sofrimento. Cris, Joana postam coisas no nosso grupo, insistentemente pedem, suplicam, imploram, ninguém se envolve, ninguém se compromete, ninguém responde. A gente chega aqui todo domingo, tem 2 ou 3 aqui varrendo, carregando, limpando, preparando para você, que é o rei dos reis, chegar, sentar e assistir e ir embora. Por favor, meu irmão, me desculpe, me desculpe. Se você não quiser, não volte nunca mais. Mas eu tenho que lhe dizer a verdade. São 5 ou 6 aqui que carregam tudo nas costas. E você não quer sequer o serviço mínimo. Estamos aqui com criança, com dificuldade. Jane está ali. Eu acho que Jane está assistindo o culto depois de 10 anos aqui. Porque Jane todo domingo estava ali carregando aquelas 30 onças que a gente dá assistência aqui. Aqueles 30 leões bravos, que nenhum de vocês aguenta 5 minutos com um deles.
Aí agora a gente passou para o sábado, para a Jane ficar no sábado com as crianças e no domingo está aqui. Sabe o que acontece? Não tem mais salinha para as crianças, porque ninguém quer assumir, ninguém quer ficar. Sabe por que não quer ficar? Porque, meu irmão, a gente quer um cristianismo que deixe a gente confortável. A gente quer servir um negócio que não desprenda nada da gente. A gente não quer fazer nenhum tipo de esforço, a gente quer vir aqui para ser servido. Não quer servir, a gente não quer amar, a gente não quer carregar, a gente não quer limpar, a gente não quer arrumar, a gente não quer fazer nada. Me desculpe, meu irmão, eu preciso lhe dizer isso. Eu preciso lhe dizer a verdade. E Paulo diz, eu era o melhor. Quando eu era fariseu, eu era o melhor, eu me sobrepujava de todo mundo, eu fazia tudo com zelo. Você faz com zelo, meu irmão? Você faz com desprendimento? Você faz com alegria? Você acha que eu faço só o que eu quero? É? Você acha? Eu já cansei de dizer isso. Você acha que eu venho todo domingo para cá com vontade de vir? Para chegar aqui e ver 3, 4 pessoas, Luiz, Joana, Cris, Dona Severina com a cidade, com a vassoura, varrendo aqui, limpando, para você quando passar o caminho está limpo. Hércules e Silvio fazendo mirabalismo aqui para botar essas caixas, para ligar esse trequeira todinha, porque não tem ninguém para ajudar. A semana passada a gente teve a nossa luz cortada. Você sabia disso? Não. Sabia não, porque eu não disse. Porque eu não falo de dinheiro. Eu falo de consciência, não falo de grana. Foi cortada a nossa luz. Sabe por que foi cortada? Porque não tinha grana para pagar, meu irmão. Não tinha grana. Porque quem pode ajudar e quem pode se compromissar, não dá. Não quer dar. Quer ser abençoado, quer receber, quer ouvir, quer usar, mas não quer ajudar. Nada. Dá esmola. Você acha que é para mim? Eu não tiro R$1 disso aqui não, meu irmão. Não preciso disso aqui, eu nunca precisei de igreja. Nunca tirei R$1 de igreja. E sempre botei em muita grana. Está vendo esse espaço aqui? Fui eu que construí. Está vendo aquele prédio que está ali? Fui eu que construí. Está vendo todos esses equipamentos que estão aqui? Fui eu que comprei. 80% do que está aqui foi grana minha. Eu não estou dizendo isso para me gloriar, não. Porque eu recebi 10 vezes mais do que o que eu dei. É porque eu, desgraçadamente, sou o melhor exemplo que vocês têm, pelo menos no momento. Eu sei que não é o melhor exemplo, mas pelo menos é o melhor do que vocês têm. A gente não serve, a gente não se envolve, a gente não se compromete, a gente abre a casa na quarta-feira para receber gente que está chegando, para ensinar o evangelho, para criar vínculo entre as pessoas. O sujeito tem 500 mil prioridades, mas nunca a prioridade dele é investir em alguma coisa que ele cresça espiritualmente. Que tristeza, meu irmão. A árvore que não tem fruto é morta. Jesus, quando olhou para aquela figueira, disse, você é maldita. Não só pelo disfarce, porque era um estelionato, ela tinha folha, mas não tinha fruto. Quais são os seus frutos? O que é que você faz pelo reino? Você que quer morrer por Jesus, está disposto a dar a sua vida por Jesus. Jesus não quer que você dê a sua vida não, porque Ele já deu a dele. Ele quer que você gaste a sua vida para abençoar e servir aos outros. Quem é que você serve? Quem é que você abençoa? Quem é que você ajuda? Aqui na estação você faz o quê? Você está comprometido com o quê? A gente tem vários times de trabalho aqui. Você está comprometido com qual deles? Ah, não, você está muito cansado, você já tem muitos anos, você tem muitas tarefas, você. É você. Nunca é o outro e nunca é Deus, é sempre você. E Paulo diz, eu era o melhor, fazia o melhor. Eu me esforçava com zelo e disciplina. Qual é o seu zelo e disciplina, meu irmão? Sabe por que isso não provoca mudança? É simples, é porque seu coração está cauterizado, a sua mente está leprosa. Você ouve isso ano após ano e não muda. Me perdoe, mas eu tenho que lhe dizer a verdade. Eu não posso agradar a homens, porque conforme Paulo, se eu agradasse a homens, não seria servo de Jesus. E quando eu chutei o balde, meu irmão, eu chutei o balde para valer. Eu não chutei o balde de brincadeira, não. Eu chutei para valer. De roupa, de veste, de estola, de cânon, de política de igreja, de tudo, para pregar só o evangelho. Você está disposto?
Você não serve ninguém, meu irmão. Você não se envolve com nada. Você quer sempre estar no conforto. Eu nunca vejo as pessoas dizendo, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é difícil para mim, mas eu vou fazer. Gente madura, gente com 10, 12, 15 anos de igreja, que quer só um grupetozinho, quer só conforto, quer só uma escolinha de profeta, não quer se misturar, não quer se envolver, não quer trabalhar, não quer nada. Quer vir e ir embora. Mas, por favor, meu irmão. Quem está chegando, tudo bem, está chegando. Quem é novinho, tudo bem, está aprendendo. Mas gente que tem calo nos pés. E a consciência nunca chega. Até quando vai isso? Você até quando vai ficar nesse estado de acomodação, em vez de estar no estado de incomodação? Sendo proativo, propositivo. Em último lugar, Paulo ensina que viver para Deus altera não só a matriz de valores, mas todo o planejamento existencial. Veja aí, verso 15. Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, verso 16, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, verso 23, eles apenas haviam ouvido a notícia, aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Olha, meu irmão, Deus chamou você com um propósito. Ele tem um sonho para você, um desejo, mas Ele não vai enfiar isso de goela abaixo. Deus lhe deu um conjunto de habilidades porque Ele queria que você tivesse essas habilidades que você tem. E Ele queria que você usasse essas habilidades não só no seu trabalho, mas que você usasse essas habilidades no reino de Deus, em prol das pessoas, para ajudar e servir pessoas, para anunciar o Evangelho e a salvação. O seu planejamento existencial, ele precisa ser mudado. O meu mudou completamente. Minha prioridade é o reino de Deus. Minha prioridade é a salvação e alcançar e ensinar o Evangelho para as pessoas. Essa é a minha prioridade. Mas eu não precisei deixar o meu trabalho, nem nenhuma das coisas que eu faço para fazer isso. Essa semana eu estava conversando com alguém que me perguntou, pastor, como é que o senhor faz sendo pastor e não tendo tempo integral para cuidar da igreja? Eu disse, não, mas eu sou pastor de tempo integral. Ele disse, não, mas o senhor trabalha na igreja? Eu digo, trabalho na igreja. Mas não trabalho a semana toda, porque eu tenho outros desafios, outros compromissos, preciso manter minha família. Então o senhor não é pastor de tempo integral? Eu disse, não, eu sou pastor de tempo integral. Se quando o senhor está no seu trabalho, o senhor é o quê? Eu sou pastor também. Eu sou empresário, mas sou pastor. Quando eu estou no cliente, eu sou empresário e sou pastor. Quando eu estou em casa, eu sou marido de Fabiana, pai de Gabi e sou pastor. Eu estou ensinando a elas o Evangelho com a minha vida. Quando eu vou para uma reunião no sindicato, eu sou ali um membro do sindicato e sou pastor. Quando eu estou ali na mesa do bar, na sexta-feira, com o Marcinho e com o Aguinaldo tomando uma, eu sou também pastor. Ou você acha que eu deixo de ser pastor quando eu vou no bar? Não, eu não quero ser melhor do que Jesus, né? Então eu também sou pastor. Se chegar um endemoniado ali, eu expulso. Se chegar um cara precisando de aconselhamento, eu aconselho. Se precisar de alguém ali para ensinar alguma coisa da Bíblia, eu ensino. Diz que Lutero escreveu as suas mais profundas teologias cheio de cerveja. Você não sabia não? Vale a história. Eu sou pastor em todo canto. Eu sou pastor de tempo integral. Porque a minha vida foi mudada. Os meus projetos e as minhas prioridades foram alterados. A minha matriz de valores foi ressignificada. A minha existência vive em função disso. O resto vem tudo a reboque. É isso que quer dizer buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que quer dizer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é todo mundo largar a profissão e virar pastor, não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é tornar o reino uma prioridade em tudo que você faz. É por isso que eu quero ser o melhor empresário desse país. Eu quero ser o melhor. Quando eu entrava numa multinacional como a Coca-Cola, a Procter & Gamble, e via meu produto rodando lá, o meu software, eu dizia, olha aí, Senhor, tá vendo? É o teu servo. É o teu servinho lá do Nordeste. Aí, o software que ele fez roda na Procter & Gamble. Que chato, né? Desculpa aí. Por quê? Eu queria fazer o melhor.
Eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou discípulo de Jesus, não porque eu tenho uma fala de gueto, não porque eu me visto com roupa de gueto, e não porque eu frequento reunião de gueto, mas porque eu faço as coisas com excelência, e eu quero servir e ajudar as pessoas. E ninguém nunca me procurou que não me encontrasse para ajudar e para servir. Porque a minha prioridade é o reino. E a sua? Você está acomodado? Ou você é incomodado? Eu não sei se você já ouviu falar, e eu quero concluir, o tempo está todo estourado, de Sadhu Sundar Singh, que é o apóstolo dos pés sangrentos. Trata-se de um indiano, nascido em 1889, no estado de Punjab, lá na Índia. Sadhu Sundar, ele foi criado dentro de uma família rica, numa sociedade que é dividida por castas, e quando você nasce numa casta, você não pode mudar para outra. E aí ele foi ensinado dentro da classe dos Sikhs, foi educado nos ensinamentos do Bhagavad Gita, era um hindu, leu ali os Vedas, era um homem que foi instruído numa outra religião, mas aos 17 anos ele encontrou-se com Jesus. E aí ele foi rejeitado pelo seu pai, foi escorraçado pela família, e em 1905, com 17 anos, ele foi visto vestindo um manto amarelo, com os pés descalços, sem R$1 no bolso, sem lugar para morar, e adotou uma vida de perambulante. Ele vivia pela fé, visitando as aldeias miseráveis e falando da salvação e do reino de Deus. Muitos anos mais tarde, a influência da sua vida e dos seus escritos chegou a várias partes do mundo. Ele pregou em Londres, em Paris, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, e em 1929, ele tinha o costume de ir muito para o Tibete, porque era um país pagão, e depois de tentar por várias vezes cruzar o Himalaia, ele na última tentativa simplesmente desapareceu, seu corpo jamais foi encontrado. Conta-se que o versículo preferido do apóstolo dos pés sangrentos, e esse título é porque ele andava descalço, os pés todos cortados, visitando as aldeias porque vivia como miserável, era Marcos 8:35, que diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, salvá-la-á. A vida de Sadhu Sundar foi marcada por muitos milagres, a sua biografia conta de histórias extraordinárias, mas talvez a mais notável é que certa feita ele foi perseguido e preso pelos seus desafetos, levaram ele para um lugar ermo, num poço enorme que existia, abriram a tampa e jogaram ele lá dentro, e tamparam e fecharam com chave. E ele ficou 3 dias agonizando nesse poço profundo, cercado de cadáver, de gente morta, um lugar pútrido, fétido, insuportável, com osso de gente, com gente ainda recém-assassinada, com gente em decomposição. Aquilo ali era uma vala dos mortos. E no 3º dia em que ele estava nessa prisão, ele ouviu uma voz que dizia: vou lhe tirar daí. E aí ele viu quando a tampa do poço foi aberta, era noite, ele não enxergava nada, mas uma voz disse: segure a corda. E ele saiu procurando uma corda, encontrou, ele foi içado, e quando chegou do lado de fora, que ele procurou a pessoa para agradecer, não havia ninguém. E aí o Espírito Santo disse: quem te salvou foi Jesus, a quem tu segues. E eu me lembrei daquele texto de Atos de Paulo, em que as grades das prisões foram abertas, e Paulo e Silas foram milagrosamente libertos. Acomodado ou incomodado? Como é que você está? Como é que você quer gastar a sua vida? Você acha que a mensagem foi dura? De fato, um pouco. Mas eu preciso ser duro, e eu prefiro ser duro e lhe dizer a verdade com amor, do que ficar aqui pregando Pedro, João e Tiago no barquinho, enganando você, tornando você mais dormente do que você talvez tenha se tornado, mais descrente do que talvez você tenha se tornado. E um dia, eu e você vamos estar diante de Deus, e aí Jesus vai me perguntar: por que você não ensinou a verdade? Eu dei a você o talento de pregar, de ensinar, de falar, de expor, de metodizar, de sistematizar, de escrever. Por que você não usou isso?
e por sua causa, milhares de pessoas deixaram de ouvir a salvação. Eu não quero ter esse pecado comigo. Eu quero dizer, Senhor, eu usei tudo o que eu podia usar, de todas as formas que me foi possível, mas eu não podia fazer o trabalho do Teu Espírito Santo. A minha oração, meu irmão, essa manhã é que o Espírito Santo tenha pregado, e que Ele tenha falado com você, e que você não se chateie com a minha sinceridade, que você não se magoe com a minha honestidade, mas que você olhe para mim como um homem de Deus, sério, que ama você, e que está aqui tentando lhe ensinar o Evangelho conforme Jesus. E acho que isso vai fazer toda a diferença. É o meu desejo e a minha oração. Que Deus lhe abençoe, que você tenha aí um final de domingo gostoso. Na verdade, eu gostaria que você saísse daqui, você fosse para o quarto, se trancasse, chorasse o dia inteirinho, e amanhã você levantasse novo. Mas a contrição é produzida de várias formas. E o meu desejo sincero é que você fique junto dos que você ama. Aproveite esse tempo, aproveite a semana. A minha semana está cheia de desafios, espero que a sua também esteja. Deus te abençoe. Vamos se encontrando, né? Quarta-feira estou lá em casa com um pequeno grupo, apareça, porque de encontro em encontro você vai entendendo, e o resto eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus. Amém. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar com você.